E se eu te dissesse que é possível você garantir uma renda mensal constante sem depender do INSS, começando com apenas R$1.000? Hoje eu vou te mostrar como um iniciante pode montar uma carteira de fundos imobiliários. Ou seja, se você assistir esse vídeo aqui até o final, você vai sair daqui sabendo exatamente como montar a sua carteira de fundos imobiliários, como evitar erros que podem te fazer perder muito dinheiro e ainda garantir uma renda passiva mensal que cresce todos os meses. E já vou te avisando, se você escolhe os fundos imobiliários apenas pelo dividendos que eles pagam, você está no caminho completamente errado. Mas bora corrigir isso. Para você que é novo por aqui, meu nome é Juan Gonçalves, eu sou universitário de economia e fundador aqui do Academia de Investimento. E vem comigo porque esse vídeo aqui tá sensacional, é conteúdo pago aqui para você de graça hoje, tá bom? Mas antes de tudo, é claro, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda demais, tá bom? E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, primeiro você precisa saber que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, beleza? A primeira parte são os 3 maiores erros dos iniciantes que você pode estar cometendo, tá bom? A segunda parte eu vou te mostrar quantos fundos você deve ter e quais são os melhores setores, tá bom? Eu vou passar aqui uma geral mesmo para você ver alguns fundos e alguns setores importantíssimos, tá bom? Bons de verdade. E a terceira parte é a melhor carteira com apenas R$1.000, tá bom? Basicamente, então, neste vídeo você vai ter a clareza para investir em fundos imobiliários do jeito certo e não cometer nenhum erro que pode custar muito caro para você, literalmente. Então vamos para a primeira parte, os 3 maiores erros dos iniciantes. Primeiro erro, escolher os fundos só pelo dividendo alto, tá bom? Fundos que pagam dividendos muito altos geralmente estão em situação arriscada, dividendos não recorrentes pode ser isca. E uma dica para você, desconfie de qualquer dividend yield acima de 13% ao ano. Se um fundo imobiliário ele tá pagando um dividendo muito mais alto do que a média dos outros fundos, você tem que ficar ligado, você tem que ligar o sinal de alerta. Porque basicamente, cara, o dividend yield, que é basicamente a porcentagem que um fundo paga de dividendos anual, quanto maior está aquele dividendo, mais investidores aquele fundo está atraindo. E quanto maior é a sua recompensa, normalmente o risco também é muito grande. Então não, nenhum fundo imobiliário vai te pagar muito dividendo por caridade. Se o dividend yield está caro, é provavelmente aquele fundo está passando por algum momento difícil, por um momento ruim. Por isso que ele aumenta a recompensa para atrair mais investidores. Por exemplo, olha esse fundo aqui, o HCTR11. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou um dividend yield de 18,81%. Só que olha isso aqui, ele caiu 5,65% no ano e apenas no mês que eu tô fazendo esse vídeo agora, ele caiu 6,89%. Isso apenas em um ano, isso aqui é muito, né? Imagina se você colocou o seu dinheiro lá e você perdeu 6% desse dinheiro. E lembrando que esse dividend yield aqui não é mensal, tá bom? É anual. Então você tem que dividir esse dinheiro aqui por 12. Dividir essa porcentagem aqui por 12 para você saber quanto que você ganhou no mês. Mas resumindo, se você investiu no mês que caiu 6,89%, você perdeu dinheiro, porque o dividend yield que esse fundo te pagou não cobriu a sua perca. O segundo erro é ignorar o P sobre VP. Para você que não sabe, basicamente essa sigla significa preço sobre o valor patrimonial, tá bom? Resumindo, indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que o seu valor real. Para ficar muito mais claro para você, você compraria uma casa de 100 mil por 150 mil? Provavelmente a sua resposta vai ser não. É exatamente isso que eu quero te mostrar. E por que isso é tão importante? Por exemplo, um valor justo é um preço sobre valor patrimonial entre 0,9 e 1,05. Por exemplo, um fundo imobiliário com um preço sobre o valor patrimonial de 1 é um preço justo. Já comprar um fundo com um PVP de 1,3 ou mais significa prejuízo ao longo prazo. É basicamente o exemplo da casa, tá bom? Se o PVP tá entre ali 1,05 é o valor justo, tá bom? Significa que ele está sendo vendido, comprado, né? Está sendo negociado no mercado pelo seu valor justo, que realmente ele vale. Por exemplo, esse fundo aqui, ó, o LVBI 11. Esse fundo aqui está com o PVP menos de 1, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E um terceiro erro, um erro muito comum entre os iniciantes, é você não ler o relatório gerencial, tá bom? Quando você investe em um fundo imobiliário, em uma empresa, você vira sócio daquela empresa, sócio
daquele fundo. Como sócio, você tem direito às informações do que está acontecendo, né? O que está rolando, quais são os problemas, quais são os benefícios, o que está acontecendo mês a mês com as decisões tomadas desse fundo imobiliário ou dessa ação, por exemplo. E tudo isso, todas essas informações, você tem no relatório mensal ali gerencial. Então você precisa ler o relatório gerencial, tá bom? Tem empresas ali, né, fundos às vezes que não entregam relatórios mensalmente, mas cada 2, 3 meses vai ter relatórios importantes para você ler, tá bom? Grandes relatórios mesmo gerenciais que você deve estar por dentro do que está acontecendo, tá bom? Naquele fundo, naquela empresa que você está investindo o seu dinheiro. Agora foco total porque entramos na parte 2 desse vídeo. Quantos fundos você deve ter e quais são os melhores setores para você ter fundos imobiliários? Foco total agora porque isso aqui é muito importante. Quantos fundos você realmente precisa? A resposta pode ser ali entre 6 e 10 fundos imobiliários, tá bom? É mais ou menos ali o número ideal. Eu trouxe um gráfico muito interessante aqui para você de uma carteira total, tá bom? Isso aqui não é uma carteira só de fundos imobiliários, mas basicamente, olha só, aqui nessa coluna horizontal estão os ativos e aqui na vertical tá a volatilidade esperada do portfólio. Resumindo para você, se você tem um ativo, o risco é muito grande, certo? Porque se aquele ativo cair, caiu, você não tem o que fazer. Agora, se você pega e dá um equilíbrio nessa carteira, colocando ali 5, 10 fundos, 10 ativos no caso, né? Se um cai, o outro sobe, você já fica no empate, você já fica ali no meio a meio. Só que como você pode ver, se você colocar também muitos fundos, muitos ativos, esse risco, tá bom? Essa volatilidade, ela não vai mudar muito. Então, o ideal aqui é que você tenha uma carteira com 10, 15, 20 ali ativos, porque aí sim você baixa a redução de riscos, mantendo ali a sua carteira controlada, tá bom? E numa carteira total, por exemplo, né, com ações, fundos imobiliários, o ideal é você ter de 6 a 10 fundos imobiliários ali no máximo, tá bom? E foi o que eu disse pra você, tá bom? Acima de 10 fundos, o risco praticamente não diminui. Então, ter muitos fundos é difícil de acompanhar. Ter poucos, risco concentrado. Você depende muito daqueles poucos fundos que você tem. Como eu disse, se você tem 2 ali e aqueles 2 caem, não tem o que você fazer. Agora, se você tem 4, 2 caem e 2 sobe, você fica no meio a meio e você não perde dinheiro. Então, entre 6 e 10 é o ponto ideal. E os setores essenciais para sua carteira? Basicamente é tijolo mais papel, tá bom? Equilíbrio e segurança. Uma carteira que eu gosto de utilizar, tá bom? Para fundos imobiliários, eu prefiro fundos de tijolo, tá bom? Então, eu montei aqui basicamente um 70-30. 70% de fundos de tijolos ou 30% de fundos de papéis. E dentro, por exemplo, desse 70% de fundo de tijolo, você pode ter ali 20% em logística, 10% em lajes corporativas, shopping 10%, híbridos 20%, renda urbana 10%. Isso daqui, cara, não é uma matemática muito ideal, assim, não é uma coisa exata, né? Não é uma matemática exata, porque vai depender muito também de quando você tá vendo esse vídeo, como que está o mercado. Por exemplo, o mercado de logística, no momento que eu tô gravando esse vídeo, cara, tá legal, entendeu? É um mercado muito bom aqui no Brasil. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, daqui 10, 20 anos, os shoppings talvez acabarem, né, por conta da internet. Isso talvez pode acontecer, não tô falando que vai, é claro, mas você tem que ver também o momento, não basta você ver aqui apenas números e letras escritas para você que você vai levar aquilo ali como regra básica, como regra exata. Não, não é isso. Você também tem que estudar o momento que tá o Brasil e o momento que tá o setor que você deve investir. Mas enfim, voltando aqui, 70% de fundos de tijolos, que é o que eu gosto de ter, tá bom? E 30% de fundos de papéis, então CRIs, fundos de fundos ou fiado. Mas enfim, qual é a melhor carteira com R$1.000? Agora eu vou te mostrar uma carteira completa com R$1.000, diversificada, simples e prática, tá bom? Então não sai desse vídeo porque agora vem um momento crucial. E olha só, o exemplo de alocação que eu tô fazendo aqui tá com base de junho de 2025, tá bom? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Isso aqui pode mudar conforme o dia que você estiver vendo esse vídeo, tá bom? E lembrando, todos os fundos que eu mostrar aqui pra você não é recomendação, tá bom? Bom, então basicamente, se a gente faz um 70-30 com R$1.000, quer dizer que a gente tem que investir R$700 em fundos de tijolos e R$300 em fundos de papel. E seguindo essa nossa lógica de setores também, nós poderíamos ter, por exemplo, aqui no LVBI11 uma cota, um fundo logístico, tá bom? PVBI11 duas cotas, lajes corporativas, MAU11 também uma cota, tem um shopping, por exemplo. Aqui um outro fundo também uma cota, híbrido, e um outro fundo aqui de renda urbana, tá vendo? Com R$700, é claro, nós não conseguimos fazer muitas compras, né? Nós não conseguimos negociar muito
muito e comprar muitas cotas, mas isso aqui já é um começo bem interessante. E fundos de papel, por exemplo, R$300 a gente conseguiria comprar ali 3 cotas em cada setor, tá bom? E tem alguns fundos que eu coloquei aqui também, lembrando que isso aqui não é recomendação. Mas como você pode ver, você com R$1.000 não consegue comprar muitos fundos e também não consegue ter sua renda passiva. Mas é aí que a gente entra no momento mais importante, que é você reinvestir os seus dividendos, tá bom? E como você pode reinvestir todos os meses? Primeiro, aporte onde caiu e onde está mais barato. Você tem que ter a sua constância de aporte mensal, escolher entre os 8 selecionados ali, você tem 6 fundos que você investe, 10 fundos que você investe, você vai ali aportar mensalmente naqueles fundos, tá bom? Para você ter cada vez mais cotas de cada fundo diferente. E você também não deve adicionar fundos novos à toa, só porque você viu no Instagram, aquele fundo tá fazendo isso, aquilo ali. Cara, pega e estuda realmente a fundo sobre um fundo. Você vai investir naquele fundo baseado nos conhecimentos que você tem sobre ele, tá bom? Quem comanda, como que funciona o fundo, quais são os seus resultados, quais são os imóveis desse fundo. Você não vai investir só porque você viu uma notícia, por exemplo. E por último aqui, mas não menos importante, é você usar o P sobre VP e o desempenho para decidir onde aportar. É óbvio, né? Isso aqui é óbvio, é importante, mas tem muita gente que não utiliza, tá bom? Tem muita gente que ignora isso aqui e sai comprando qualquer coisa aí no mercado. E o mais importante, como eu te disse, reinvista todo o seu dividendo. É só assim que você vai chegar na sua liberdade financeira e vai conseguir ter a sua renda passiva, tá bom? Se liga só nesse cenário. Se você investir aqui um investimento inicial de R$1.000 e aportar mensalmente apenas R$250 com uma rentabilidade anual de 12% ao ano com o investimento do dividendo, com o reinvestimento dos dividendos, né? Durante um período de 30 anos, quanto você chuta que você vai ter, cara? Deixa aqui nos comentários. O resultado vai ser o seguinte, você vai ter um total investido de R$90.000, ou seja, que saiu do seu bolso mesmo R$90.000, isso em 30 anos, um valor final em 30 anos de R$792.963 e só os juros renderam para você mais de R$700.000, cara. Olha o poder dos juros compostos. O tempo é o seu maior aliado quando a gente fala de investimentos com juros compostos. Olha só esse gráfico, cara. Olha só o tamanho que tá aqui o investido, o valor final e os juros, cara. Isso aqui é muita coisa, isso aqui é muito importante. Você tem que entender o poder dos juros compostos. É só assim que você vai chegar realmente na sua liberdade financeira. Isso aqui, com um cenário de R$1.000 iniciais, é apenas R$250 investido por mês. Mas pensa comigo, conforme o tempo vai passando, você pode passar a ganhar mais, você pode melhorar de vida, né? Passar a fazer renda extra, ser promovido no trabalho, aumentar os seus lucros no seu negócio, você consegue fazer mais investimentos, mais aportes do que apenas R$250. Mas basicamente o que você tem que entender é que o tempo e o conhecimento são seus maiores aliados. Você precisa ter o conhecimento certo para você investir em fundos, em ações, em lugares que realmente você vai ganhar dinheiro e não perder dinheiro. E o tempo vai ser o seu maior aliado, porque os juros compostos, eu acabei de te mostrar aqui, cara. Você investindo apenas R$250 por mês, você consegue chegar em quase R$1 milhão apenas com juros. Isso aqui só com R$250. Mas olha só, não se esquece, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.